Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Daniel e vamos dar continuidade à aula de frações algébricas e equações fracionárias. Hoje vamos estudar a multiplicação e divisão de frações algébricas. O que veremos na aula de hoje? Como realizar a multiplicação e divisão de frações algébricas e resolução de exercícios. Multiplicação de frações algébricas. Para efetuar a multiplicação com frações algébricas, é usado o mesmo procedimento da multiplicação de frações numéricas, ou seja, multiplica os numeradores e depois os denominadores das frações, simplificando se possível. Vejamos aqui o exemplo. 1 sobre x está multiplicando x sobre 2. Eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Uma vez x é x, x vezes 2 é igual a 2x. O x eu posso simplificar, que vai ser igual a 1 sobre 2. No segundo exemplo, temos a multiplicação de duas frações algébricas. Podemos reescrever a primeira fração da seguinte forma: 5 vezes a ao quadrado vezes b vezes c sobre 24 vezes b vezes b vezes d elevado a 2 vezes d elevado a 3 vezes, repete a segunda fração. 5 dividido por 5 vai dar 1, e 25 dividido por 5 vai dar 5. Aqui eu tenho a ao quadrado no numerador e tenho a ao quadrado no denominador. Vou simplificar. Aqui eu tenho b no numerador e tenho um b no denominador. Vou simplificar. Aqui eu tenho 16 e aqui eu tenho 24. Podemos dividir por 8 o 16, que dá 2, e dividir o 24 por 8, que vai dar 3. E aqui eu tenho d elevado a 2 no numerador e tenho d elevado a 2 no denominador. Posso simplificar. O resultado será a multiplicação dos termos que sobraram no numerador e a multiplicação dos termos que sobraram no denominador. Ou seja, aqui sobrou 2, c e 1. 2 vezes 1 dá 2, vezes c, 2c. Aqui sobrou no denominador 3 e 5. 3 vezes 5 dá 15. Sobrou um b aqui e outro aqui. Fica b ao quadrado. E sobrou d elevado a 3. Ou seja, o resultado dessa multiplicação aqui é igual a 2c sobre 15b ao quadrado vezes d elevado a 3. Nesse segundo exemplo, temos a multiplicação de três frações algébricas. Isso pode ser escrito da seguinte forma. Colocamos o 4 em evidência, vai ficar 4, que está multiplicando a menos 2 sobre b, vezes. Colocamos o a ao quadrado em evidência, vai ficar a ao quadrado vezes a mais 2. Aqui temos a diferença de dois quadrados. Pode ser escrito como produto da soma pela diferença dos termos, ou seja, a mais 2 vezes a menos 2. E repetimos a terceira fração. Agora vamos simplificar. Eu tenho 4 aqui e tenho 2 aqui. 4 dividido para 2 dá 2. Aqui sobrou 2 no numerador. A menos 2, posso simplificar por a menos 2. Eu tenho a ao quadrado no numerador e tenho a elevado a 3 no denominador. Quando eu simplificar, vai ficar a no denominador. Eu tenho a mais 2 no numerador, eu tenho outro a mais 2 no denominador. Vou simplificar. Agora eu vou pegar os números que sobraram no numerador e multiplicar, e a mesma coisa eu faço no denominador. Ou seja, o que sobrou no numerador foi o 2 vezes 1, que dá 2. E no denominador sobrou b vezes 1 dá b, vezes a, ab. Então aqui está o resultado dessa multiplicação. É 2 sobre ab. Agora vamos ver a divisão de frações algébricas. Para efetuar divisões de frações algébricas, é usado o mesmo procedimento das divisões de frações numéricas, ou seja, para realizar a divisão entre duas ou mais frações, nós devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração e simplificar sempre que possível. Vamos ver o exemplo. Temos aqui a divisão de duas frações algébricas. O que é que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira fração
e multiplicar pelo inverso da segunda. Conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Essa multiplicação aqui ela pode ser escrita da seguinte forma. 2x sobre 3y, 2 vezes x sobre 3 vezes y, vezes 9y ao quadrado pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes y vezes y. 8x, 2 vezes 2 vezes 2 vezes x. Agora a gente vai simplificar os termos semelhantes que estão no numerador e denominador. 2 eu posso simplificar com esse 2, o x eu simplifico com esse x, o 3 eu simplifico com esse 3 e o y simplifico com esse y. Agora eu vou fazer a multiplicação dos números que sobraram. Sobrou 3y no numerador, ou seja, 3 vezes y, 3y. E no denominador sobrou 2 vezes 2, 4. Então aqui está o resultado dessa divisão. No segundo exemplo, temos a divisão de duas frações algébricas. A divisão, o que a gente faz? Nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. O que era denominador virou numerador e numerador virou denominador. Agora vamos reescrever da seguinte forma. A ao quadrado menos 1, isso aqui é a diferença de dois quadrados e pode ser escrito como produto da soma pela diferença. A mais 1 vezes A menos 1. A mesma coisa eu tenho no denominador. Eu tenho a diferença de dois quadrados, ou seja, é escrito como o produto da soma pela diferença. X mais y vezes x menos y, vezes o 3 em evidência, fica 3 vezes x mais y, sobre A menos 1 vezes A menos 2. Vamos agora simplificar. A menos 1 eu posso simplificar com A menos 1, e o x mais y posso simplificar com x mais y. 3 vezes A mais 1, que foi o que sobraram no numerador, sobre x menos y vezes A menos 2, que foi o que sobrou no denominador. E aqui está o resultado dessa divisão. Nessa primeira questão, efetue as operações. Eu tenho aqui a multiplicação e duas frações algébricas. 4x elevado a 2 sobre 9y vezes 3y elevado a 3 sobre 20x elevado a 2. Ou seja, na multiplicação de frações algébricas, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador e simplificar, se for possível. Logo, essa multiplicação ela pode ser escrita da seguinte forma. O 4x ao quadrado pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes x. 9y pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes y, que multiplica 3y elevado a 3, é 3 vezes y vezes y vezes y, sobre 20x elevado a 2, 2 vezes 2 vezes 5 vezes x. Agora eu vou simplificar os termos. O 2, vou simplificar com esse 2, 2 com 2, eu vou simplificar o x com esse x no denominador, esse x do numerador com esse x do denominador, o 3 do numerador com o 3 do denominador, o y do numerador com esse y no denominador, e agora eu vou fazer a multiplicação dos que sobraram no numerador e multiplicar também os que sobraram no denominador. Isso será igual a y vezes y ao quadrado, sobre 3 vezes 5 é igual a 15. Então aqui está o resultado dessa multiplicação, da letra A. Letra B. 3x elevado a 7 sobre A elevado a 5, que está multiplicando 16 sobre 15x, vezes A elevado a 2 sobre 8x elevado a 4. Isso será igual a x elevado a 2 sobre A elevado a 3, que multiplica 2 sobre 5, vezes 1 sobre 1. Esse resultado foi obtido da seguinte forma. Eu tenho aqui o 3 no numerador e tenho o 5 aqui no denominador. Dividi ambos por 3. Em cima ficou 1 e no denominador ficou o 5. No numerador eu tenho um x elevado a 7 e no denominador eu tenho um x aqui que está multiplicando um outro x elevado a 4 aqui. Aqui eu posso conservar a base e somar os expoentes, ou seja,
no denominador eu tenho x elevado a 5. Então, x elevado a 7 dividido por x elevado a 5 vai ficar x elevado a 2. Aqui eu tenho 16 no numerador e tenho 8 no denominador. Eu posso dividir 16 dividido por 8, 2. Aqui eu tenho a elevado a 2 no numerador e tenho a elevado a 5 no denominador. Eu posso simplificar. Isso será igual a elevado a 3. Agora eu faço a multiplicação. 2 vezes 1 dá 2, vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 5 vezes 1 dá 5, vezes a elevado a 3, 5a elevado a 3. Ou seja, 2x ao quadrado sobre 5a elevado a 3 é o resultado dessa multiplicação. Efetue as operações e simplifique as expressões. Eu tenho aqui agora a divisão de duas frações algébricas. Eu tenho 5a sobre 2b dividido por 10a sobre 7b ao quadrado. O primeiro passo é conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Perceba que aqui no numerador eu tenho 5 e tenho 10 no denominador. Eu posso simplificar, que vai ficar 2 aqui no denominador. Aqui eu tenho a no numerador e tenho a no denominador. Posso simplificar também. Aqui eu tenho b ao quadrado no numerador e tenho b no denominador. Vou simplificar. Isso será igual a 7b, ou seja, o b elevado a 2, quando eu simplifiquei por b, ficou 1b no numerador, aí ficou 7b sobre 2 vezes, quando eu simplifiquei o 10 pelo 5, ficou 2. Então ficou 2 vezes 2, que isso será igual a 7b sobre 2 vezes 2, 4.